princípio, irmãos. A minha vida teve um princípio, foi debaixo de oração. Você quer que sua casa seja uma bênção? O princípio é oração, irmão. O princípio é a oração. De repente a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas daquele boneco e aquele boneco se levantou. O princípio da vida começou naquele boneco. O princípio da vida do ser humano começa quando ele reconhece que é pecador e aceita Jesus na sua vida. Eu não vou entrar nesse assunto, irmãos, mas há uma discussão aí, aonde começa o princípio da vida, né? Se é na concepção, se é com 1 mês, com 2 meses, com 3 meses, eu não sei. Só sei que o início da vida é quando o casal se reúne e diz assim: vamos ter um filho. Ali começa, porque começou no coração do casal. De repente a mulher fica gestante. Daqui a pouco 1 mês, 2 meses, 3 meses, 9 meses. De repente nasce a criança. E aquela criança começa a aprender os princípios da vida. Aquela criança começa a engatear. Aquela começa a andar. Aquela criança começa a falar. Aquela criança começa a ler. Começa a escrever. Mas o princípio daquela criança foi primeiramente sair de dentro do ventre da sua mãe. Aonde foi o seu princípio? Aonde foi o seu começo? Aonde foi que começou o princípio do teu ministério? Aonde foi que começou o princípio do teu casamento? Aonde foi que começou o princípio daquilo que Deus te deu? Porque muitas pessoas, pastor Eli, se esqueceram da onde foi o início, da onde foi o princípio. Mas nessa noite Deus te chama: volte para o início, volte para o princípio. Eu sei que aqui não tem, irmãos, mas quando o casal tem aquela discussão santa, né? A gente chama de discussão santa. A mulher fica emburrada em um canto, o marido no outro. Vai dormir, um vira para a parede e o outro para o outro lado da cama. Daqui a pouco, o homem cede, né? Ou então a mulher cede. Alguém tem que ceder, irmãos. Alguém tem que ser o princípio. Alguém tem que ser o início. Porque se não tomar a primeira decisão, Satanás entra no meio, desmancha, derruba e acaba. Deus está nesta noite dizendo: venha, comece do início e do princípio, porque desta forma eu vou te abençoar. É no início, irmãos. É no princípio. Lembram, irmãos, que aquele filme Titanic, eu sei que a maioria aqui assistiu, outros não. Aqueles homens fizeram um barco, um navio. Arquitetou tanto, que segundo a história diz que nem Deus conseguiria afundar aquele barco. Não é verdade? Ele pensou que o conhecimento deles humanos poderia ser mais forte do que o conhecimento de Deus, do que a forte mão de Deus. Mas eu acho que eles esqueceram, irmãos, que em Gênesis Deus também mandou Noé criar um grande barco. Mas só que Noé criou, irmãos, foi com o pensamento de Deus. Aleluia. Mas Noé criou, foi com a inteligência de Deus. Noé fez com a instrução de Deus. Quando o ser humano ele faz com suas próprias decisões, vem um iceberg, quebra o barco e o barco afunda. Mas quando Deus faz, pode vir terremoto, trovoada, pode vir dilúvio, mas a arca não afunda, porque foi construída pelas mãos de Deus. É princípio, irmã Judete.
Nessa noite eu estava ali sentado, Deus falou, fale sobre princípio. Eu nem sabia que eu ia pregar hoje, irmãos. Mas Deus quer que você volte para o princípio. É no início, é no princípio, é no começo, no começo que você engateava. É Deus quer você de volta. Tem pessoas que já estão correndo, mas Deus disse, não, volta a engatilhar, porque quando a criança aprende a andar, ele diz, pai, não precisa mais segurar minha mão não, que eu já sei andar. Mas quando a criança não sabe andar, o pai tem que estar de olho, o pai tem que dar a mão e ajudar a criança a andar. Nesta noite, se você já sabe correr, volta a engatilhar, porque Deus vai cuidar de você. O Titanic afundou, irmãos, porque foi feito com mãos humanas. Mas a arca passou quantos dias, pastores? Flutuando. É verdade? E eu lhe digo uma coisa, meus irmãos. Deus é tão do início e do princípio. Foi o primeiro barco gigantesco. Quem criou foi Deus. Quem fez foi Deus, irmãos. O barco era tão gigante que de alguns animais era macho e fêmea, mas de outros animais era 8 casais de cada animal. Volte para o início. Volte para o princípio. Volte da onde você começou. Tem pessoas que acham que o início é ruim, que o início é difícil, mas não, irmãos. O início é gostoso, irmãos. Lembro-me, irmãos, que quando eu aceitei Jesus, que eu nunca tinha aceitado Jesus, literalmente. Quando eu aceitei Jesus, eu não sabia nada, irmãos. Ainda não sei, estou aprendendo, viu, irmãos? Mas só que, como eu já contei aqui, o que eu fiz, irmãos? Eu persegui que eu precisava aprender de Jesus. Eu não fui bobo, corri logo para quem? Para perto do pastor Ananias. Pastor Ananias ali ensinou a palavra de Deus para mim. Pastor Ananias me ensinou alguns hinos da harpa. Pastor Ananias ali era um amigo fiel. Só andávamos juntos, hein, pastor Ananias? Casou, um esqueceu o outro, né? Cada um agora no seu canto, irmãos. Um almoçava na casa do outro, irmãos. Sabe por quê? Porque o princípio nós temos que aprender com Jesus. Tem pessoas que não sabem começar, tem pessoas que não têm um bom princípio, tem pessoas que não têm um bom início. Mas nesta noite, se seu princípio foi ruim, se seu início foi ruim, está aqui nesta noite a pessoa que pode mudar o teu início. Já foi, irmãos. Princípio. Tem um hino que diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Mas a terra era sem forma e vazia. Mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Oh, Espírito Santo. Diga assim, princípio. Com vontade, irmãos, princípio. Início. Começo. E não fim. Aleluia. E não fim, pastor. Como eu disse, o ser humano, ele quer, irmãos, ele as crianças, como é? O ser humano, ele nasce, cresce, se reproduz e morre. Eu ainda estou nascendo, viu, irmãos? Eu ainda falto reproduzir, pastor. Tem pessoas que acham que já reproduziu demais. Se você já reproduziu demais, você vai morrer. Mas se você está no início, se você está no princípio, você vai dar fruto. Porque eu tenho certeza,
aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para cumprir tudo aquilo que lhe tem prometido. Romanos 12, versículo 2. A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Que nesta noite, se você está no início, se você está no princípio, a vontade de Deus vai ser derramada em sua vida. Deus abençoe.